Abimed no ar, hoje trazendo um assunto muito pedido por vocês. Lúpus, é isso mesmo, vamos falar um pouquinho de reumatologia, vamos falar um pouquinho de lúpus, essa doença que, por incrível que pareça, é muito prevalente aí na nossa prática clínica e pouquíssimas pessoas sabem manejar ou entendem ou sabem alguma coisa sobre o assunto, sabe, às vezes é aquele básico, mas quando a gente vai aprofundar mesmo, o pessoal às vezes ainda bate cabeça. Então eu estou trazendo aqui para vocês um assunto chamado anticorpos associados ao lúpus. Então eu vou trazer aqui uma série de anticorpos que estão presentes no lúpus eritematoso sistêmico. Não é a primeira vez que eu faço um vídeo de lúpus, muito embora muita gente diz, você ainda não fez vídeo de lúpus. Eu já fiz vídeo sim. É porque o título não tinha que era de lúpus, mas tinha lá uma tabela, a gente tem um vídeo com uma tabela mostrando como dar diagnósticos de lúpus. Eu vou deixar o link dessa tabela aqui na descrição para vocês, tá bom? Então terminou o vídeo, você chega lá, assiste esse outro vídeo que é bem interessante, tá bem bacana também, foi até em comemoração, eu acho que é aos 1000 inscritos no canal, é um vídeo bem bacana. E antes de começarmos realmente a aula, vamos falar um pouco sobre o curso de eletrocardiograma online do básico ao avançado. Se você ainda não se inscreveu nesse curso, não perde tempo, eu vou deixar o link também aqui embaixo, para depois desse vídeo você dar uma clicada lá e aprender como é que você pode laudar eletro de uma forma simples, fácil e didática e por um preço pequenininho, o preço é super em conta, o curso tá bacana, são 6 horas de aula, tem material didático incluso e certificação pela Abimed. Então, se você ainda não sabe desse curso ou ainda não viu, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição para você se informar sobre esse curso e nessas férias aproveitar, obviamente, e já começar a aprender eletrocardiograma aí, tá bom? Então, agora sem mais delongas, vamos pro vídeo, vem comigo! Então a gente separou aqui para vocês alguns anticorpos, eu acho que eu consegui separar aqui os principais na forma de uma tabela. Vocês sabem que eu gosto muito de tabela e eu acho essa forma de ensinar com tabela, eu acho essa forma de estudar com tabela bem interessante, porque tabela é uma coisa que fixa, pelo menos em minha mente, fixa bastante, e é pequenininho, é uma coisa que ocupa ali uma página, você lê rapidinho ali, você consegue ter associações legais a partir de tabelas. Eu separei os principais anticorpos associados ao lúpus, aqui dentro tem anticorpos que eu vou caracterizar, né, com especificidade, sensibilidade, falar de outras doenças que esses anticorpos também estão presentes, falar também então de anticorpos que podem ser utilizados inclusive para mostrar se a doença está ou não bem controlada, né, para mostrar a atividade da doença, etc. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses anticorpos, começando com o anticorpo que é considerado mais sensível para lúpus, o FAN, o fator antinuclear. Eu tenho certeza que você pode não ter visto todos os outros, mas esse aqui, meu amigo, esse aqui você sabe com certeza. Esse aqui é o FAN. Então o FAN, galera, nada mais é do que o anticorpo mais sensível para lúpus. Isso significa o que, Murilo? Isso significa que ele é um teste bom para triagem. Isso significa que se ele tiver negativo, você consegue afastar lúpus do seu paciente. Dificilmente um paciente com lúpus vai ter FAN negativo. É isso que uma sensibilidade quer dizer. Eu costumo brincar dizendo que o FAN é o dímero D do lúpus. Então quem entende aí, quem manja um pouquinho mais de TEP, e eu já vou deixar também um vídeo aqui na descrição onde eu falo também de TEP, e eu falo do dímero D, da sensibilidade do dímero D, e vou deixar um outro vídeo chamado Abimed Cálculo, que eu também falo de sensibilidade, um dos primeiros vídeos da Abimed Cálculo do canal, me lembro bem, para você entender o que é sensibilidade, entender o que é especificidade. E aqui no lúpus, meus amigos, o FAN é o dímero D do lúpus, né? Então o que o D-dímero é para TEP, o FAN é para o lúpus. Ele tem uma alta sensibilidade, porém uma especificidade baixa, significa que várias outras doenças podem elevar o fator antinuclear. E o interessante para você analisar no FAN não é nem o valor do FAN em si, e sim o resultado da fluorescência desse FAN. Então existem vários resultados, eu trouxe aqui os principais para vocês, existem vários resultados da fluorescência do FAN, dentre eles, por exemplo, o padrão homogêneo difuso. Padrão homogêneo difuso esse, que quando está presente, então você olhou lá o FAN, viu lá que o FAN está reagente com padrão homogêneo difuso de fluorescência. Isso significa que esse paciente, além de lúpus, pode ter síndrome de Sjögren, além de lúpus, pode ter artrite reumatoide. Então é bem importante você analisar o padrão de fluorescência homogêneo difuso, lúpus com associação com síndrome de Sjögren, com artrite reumatoide, ou não ter lúpus, como eu te falei, o FAN pode estar elevado e não ser lúpus, ou não ter lúpus e só ser artrite reumatoide ou síndrome de Sjögren. Então isso aí é uma coisa que você tem que ficar atento quando o padrão é homogêneo difuso. Já no padrão periférico, nós temos uma outra característica, ele também está associado aí no padrão periférico à nefrite lúpica. Então
Então, se você tem um paciente com lúpus e o FAN dele é positivo e a fluorescência do FAN tem um padrão periférico, esse seu paciente tem grande chance de desenvolver nefrite lúpica ao longo do curso de sua doença. Então, ficar atento aí ao padrão periférico associado a nefrite lúpica. Já no padrão pontilhado, nós temos aí também associação com síndrome de Sjögren e síndromes como lupus-like, que são aquelas medicações que fazem manifestações semelhantes a lupus, né? A gente vai falar dela quando a gente falar do anticorpo anti-histona, mas lupus-like nada mais é do que lupus induzido por fármacos. E normalmente, quando o padrão pontilhado está presente, isso também indica que o paciente tem uma forma mais estável de lupus, né? Uma forma mais branda, digamos assim, de lupus, ou com menos manifestações clínicas ao longo do curso da doença, né? Um paciente que teria aí várias manifestações de lúpus ao longo do ano, com padrão pontilhado terá poucas manifestações ao longo do ano. Lembrando que as manifestações lúpicas são predominantemente musculoesqueléticas e, em segundo lugar, manifestações de pele. Então, aí o tecido epitelial e músculo esquelético configuram-se como as principais manifestações do lúpus. Então, o paciente com padrão pontilhado ele vai ter menos manifestações da doença, a doença é mais estável, ela tende a ter menos manifestações ao longo do curso, ao longo de todo o seu curso de doença. Bom, continuando então com o anti-dsDNA, esse eu acho que de todos aqui que eu trago para vocês é o mais específico. Então o que isso quer dizer? Dificilmente um paciente com anti-dsDNA positivo, ele não terá lúpus, então está muito associado ao lúpus, estão ali de mãos dadas. O lúpus ele traz consigo o anti-dsDNA, diferente do FAN, que pode estar positivo e ele pode ou não ter lúpus. O anti-dsDNA, quando presente, ele normalmente indica lúpus, ele tem aí uma grande especificidade para a doença. Então, o anti-dsDNA não só serve para você dar o diagnóstico de lúpus devido à sua alta especificidade, como serve também para você analisar a atividade da doença. Então, por exemplo, um paciente que está com o anti-dsDNA baixo, significa que essa doença ela está inativa ou pouco ativa. Já o anti-dsDNA elevado significa manifestações ativas da doença. Inclusive, você pode utilizar, por exemplo, em pacientes com nefrite lúpica, paciente que está ali fazendo pulsoterapia com corticoide, ele tem nefrite lúpica, está pulsando. Eu já falei também de nefrite lúpica aqui com pulsoterapia, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, aí ó, para vocês que achavam que eu não falava muito de lúpus. Ó, quantos vídeos eu já vou deixar aqui na descrição associado a isso aqui que eu estou falando. Então, terminando aqui, vocês vão ter bastante trabalho indo lá, olhando os outros vídeos, hein? Então, vamos lá. Continuando então com o anti-dsDNA, imagina que você está lá pulsando o paciente e uma das provas que você pode utilizar de que sua pulsoterapia está dando certo, que aquela nefrite lúpica está sendo tratada, é a dosagem de anti-dsDNA. Se essa dosagem estiver em declínio, possivelmente seu tratamento está ocorrendo de forma satisfatória. Então, ele pode aí marcar, serve como marcador de forma ativa da doença. Essa é a principal característica do anti-dsDNA. Decorem isso, aprendam isso e não esqueçam mais. Voltando agora aqui ao anti-histona. O anti-histona, sim, é aquele que eu te falei que era mais associado a síndromes lupus-like, que é o lupus induzido por medicamentos. E Murilo, quais são os medicamentos que mais fazem manifestações semelhantes a lupus? Hidralazina, procainamida e anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico. Esses anticonvulsivantes podem fazer síndrome lupus-like, assim como a hidralazina, assim como a procainamida. São os principais medicamentos aí relacionados a lupus induzido por fármaco. E continuando agora, nós vamos para o anti-SM. Anti-SM, que normalmente quando está presente, indica que o paciente só vai ter lupus. Lembre que lupus ele traz uma série de outras doenças autoimunes carregadas com eles. Pode ou não estar presente. Quando o anti-SM está presente no paciente, normalmente indica-se que o paciente tem lupus isolado. Então isso indica que o paciente tem apenas lupus isoladamente. Dificilmente vai ter uma síndrome de Sjögren ou uma síndrome do anticorpo antifosfolípide ou alguma outra doença, artrite reumatoide, alguma outra doença reumática e autoimune associada aí a esse paciente com lupus. Então, anti-SM ele tem uma especificidade muito boa, porém uma sensibilidade muito baixa. Isso quer dizer que ele deixa passar muitos pacientes com lupus. Não necessariamente um anti-SM negativo quer dizer que o paciente não tenha lupus. Entretanto, a maioria dos pacientes que têm lupus vão ter anti-SM positivo. Então tá aí
aí para vocês o anti-SM, marcador que indica que naquele paciente com lúpus, possivelmente aquela doença vai vir isoladamente. Então, o marcador até quando está presente, o marcador até que a gente fica feliz quando está presente, assim como o padrão pontilhado do FAN, que também indica a estabilidade da doença. Então, o paciente aí com anti-SM positivo, você já sabe que aquela doença possivelmente não tem nada atrelado a ela. Continuando agora com o anti-RHO. Anti-RHO que é o anticorpo mais associado a lúpus neonatal. A mãe tem anti-RHO positivo, possivelmente o filho vai ter lúpus neonatal, que é aquele lúpus associado a bloqueio de ramo no período neonatal. Então, bloqueio de ramo no período neonatal, tem que pensar em lúpus, tem que investigar a mãe. A mãe que tem o anti-RHO positivo, ela vai tender a ter, o feto RN vai tender a ter lúpus neonatal. E a gente tem que estar muito atento a isso para fazer o tratamento no momento certo e evitar tipos de complicações cardiofetais. Bom, a outra questão também é que o anti-RHO também está associado, aí entre outras doenças, à síndrome de Sjögren, além do lúpus neonatal, a síndrome de Sjögren e ao síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então o anti-RHO também está associado mais a essas duas doenças aí, tá bom? Então prestar atenção aí no anti-RHO, principalmente se a mulher estiver grávida, dosar sempre o anti-RHO dela para ficar atento a lúpus neonatal. Há muito tempo se tinha uma questão muito grande se a mulher com lúpus podia ou não engravidar. Gente, pode engravidar, tá bom? Pode engravidar. Alguns médicos não aconselham por conta do risco materno-fetal maior, etc. Mas pode engravidar. Não tem nada que contraindique gravidez em uma mulher com lúpus, tá bom? Continuando agora com o anti-LA. O anti-LA que é um anticorpo que só tem valor quando associado ao anti-RHO. E olha aí uma outra boa notícia. Quando o anti-LA e o anti-RHO estão presentes, isso também fala a favor de formas mais brandas da doença. Então, a presença de anti-LA com anti-RHO normalmente fala a favor de um lúpus mais brando, de uma coisa que não vai ser tão agressiva para aquele paciente. Então, anti-LA normalmente só tem sentido se o anti-RHO estiver positivo, anti-RHO positivo com anti-LA positivo, possivelmente você está diante de um lúpus mais brando, de uma coisa mais tranquila ali, uma doença com poucas manifestações ou manifestações menos graves do lúpus, pode-se dizer assim. E o anti-LA também está presente aí na síndrome de Sjögren. Então, síndrome de Sjögren também pode vir com anti-LA positivo. Por fim, o nosso último anticorpo é a anticardiolipina. Essa anticardiolipina está extremamente associada a um tipo de lúpus que faz manifestações protrombóticas, né? Faz várias manifestações de trombos e de placas de ateroma no paciente, chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma síndrome onde o corpo está em estado de hiperprotrombose, né? Faz várias manifestações, eventos vasculares por trombose, né? Então tá aí a anticardiolipina, bastante associada a essa forma do lúpus, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que a gente conhece vulgarmente como SAAF. Então tá aí para vocês todos os anticorpos aí que eu achei mais importante reunir aqui em uma tabela para vocês. E aí, gostaram do que aprenderam hoje? Acharam interessante esse conhecimento? Já sabiam de algum desses anticorpos aqui? Comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo. Se gostou, dá o like. Não se esquece de ver os outros vídeos na descrição. Olha lá, as férias estão vindo aí, mas você não pode parar de estudar, tá bom? E a ABMed está aqui justamente para facilitar o seu estudo. Se gostou do vídeo, compartilha. Vamos ajudar o canal a crescer. Estamos quase chegando nos 5.000 inscritos. Eu quero muito chegar nos 5.000 inscritos. Queria pelo menos até o final do ano. Acho difícil, mas com o apoio de vocês, tudo é possível. Então, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.